final do nosso retiro de Atmaval. Então, vocês são sobreviventes. Muita palestra, muito kirtana, muita comida saborosa. Então, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, que possam voltar mais vezes, porque Vrajabhumi é a casa de todos vocês. Srila Prabhupada pessoalmente empoderou o Chatru, né, que é um discípulo dele, para poder, enfim, esse paraíso aqui existir, e para que mais e mais pessoas pudessem ter contato com a filosofia da consciência de Krishna propagada por ele. E não sei se vocês sabem, mas Srila Prabhupada, nosso mestre, pessoalmente deu o nome desse local, né, desse projeto de Vrajabhumi. Vraja é o local onde Krishna manifestou suas lilas, seus passatempos na Índia, né, territorialmente falando. Mas, de fato, esse local é uma manifestação divina aqui na Terra, né? Então, esse local, Vrajabhumi, aqui, também é uma manifestação divina aqui em Teresópolis, né? Porque Srila Prabhupada dizia que os seus templos eram embaixadas do mundo espiritual, Vaikuntha, né? Tecnicamente falando, segundo Srila Prabhupada, segundo as escrituras, é dito que as cidades grandes estão mais sob a influência dos modos da paixão e ignorância também, né? Cidade grande, né? As pessoas correndo para lá e para cá, atrás do pão, atrás do dinheiro, enfim, atrás, né, de muitas coisas. E é dito que o campo está mais no modo da bondade, né? O campo, assim, não a floresta em si, mas o campo, onde o homem habita e cuida bem da terra, né? Protege a natureza, cria ali ambientes agradáveis para que o ser humano possa viver de forma pacífica, dependendo, sobretudo, dos recursos naturais, sem agredir ao meio ambiente, né? Então, de fato, o campo está no modo da bondade, onde as pessoas podem facilmente perceber a presença de Deus, né, na natureza. A gente vê o céu estrelado, né, enfim, a chuva tem sua verdadeira utilidade, é bem-vinda, né, para irrigar a terra, que, por sua vez, produz os grãos. A gente entende porque a necessidade da chuva, né? Na cidade a gente não entende muito, pelo contrário, blasfema a chuva, né? Fala, poxa, para que essa chuva está, né? Porque alaga, inclusive, hoje em dia, as cidades e tudo mais. Se bem que essa chuva que a gente tem hoje não é uma chuva auspiciosa, né? Que vem a chuva auspiciosa, segundo as vezes, é aquela que vem assim no final da tarde, depois que o homem trabalhou, cultivou a terra, e ela vem assim no final do dia, assim de uma forma bem amena, bem tranquila, só para realmente irrigar a terra, né? E isso de fato existe, até em Kali Yuga ainda existe isso, né? Não sei se você já reparou esse tipo de chuva, né? Mas hoje em dia é mais difícil, né? A chuva geralmente vem, pá, destrói tudo, né? Proporciona enchentes. Eu me lembro quando eu estava em Gora Vrindavana, em Paraty, numa comunidade rural, eu morei lá por um ano, logo quando eu conheci o movimento, e foi me dado um serviço que era agricultura, né? Eu aderi a esse serviço. E eu fui para lá com essa mentalidade mesmo de cuidar da terra, né? Porque o Prabhupada ele fala muito sobre vida simples, pensamento elevado, enfim, né? Ter esse contato com a natureza, depender, né, da natureza para subsistir. E eu estava um dia plantando, assim, falando sobre chuva auspiciosa, eu me lembrei, né? Eu estava, assim, a gente semeou mesmo, semeando, acho que era feijão, alguma coisa assim, acho que era feijão, esqueci o nome do feijão, que era um feijão que é tipo uma árvore, assim, né? Ele é muito bacana, porque não é uma coisa rasteira, assim, enfim, produz por muito, muito tempo. E aí, no final do dia, deu 4 horas da tarde em ponto, isso aconteceu repetidamente, dá 4 horas quando a gente termina, né? O nosso serviço era de 7 às 4, né? Com intervalo para almoço e de jejum. E... Boa noite, tudo bem? Bem-vindos. E aí, no final, quando dava 4 horas, assim, era uma coisa assim, muito interessante, né? Os semideuses mandavam a chuva. Não precisava nem irrigar, né? Então, assim, é muito interessante você ver assim como Deus reciproca com aquele sacrifício, né, que a gente estava fazendo, né, ali de cultivar a terra. Ele vem e manda a chuva na hora certa, né? Na hora que a gente terminava o serviço, estava pegando a enxada para recolher a enxada, aí Krishna mandava a chuva. O Krishna fala na Bhagavad Gita que os semideuses, Krishna ele criou essa manifestação cósmica material e ele pede para que os seres humanos e os semideuses trabalhassem cooperativamente, né? De forma que houvesse abundância, né? Fartura.
executando sacrifício, né? Sacrifício. O trabalho foi como uma atividade consciente, né? Como uma oferenda àquele que fornece todas as dádivas da natureza, que é o Vishnu, né? Que um dos nomes de Vishnu é Yagna, Yagna Purusha, né? Yagna é sacrifício, né? Ou seja, o desfrutador do sacrifício. E é dito que nessa era em que nós estamos, o sacrifício prescrito é o cantar dos santos nomes, né? Em cada era, um sacrifício é recomendado, ou um processo de autorrealização, ou Yuga Dharma, que é o Dharma da era. E na era atual, né, onde a vida é mais curta, as pessoas têm uma inteligência mais reduzida, memória mais curta também, são preguiçosas, né, não têm muita inclinação para a espiritualidade. A gente vê que os shopping centers estão sempre cheios, mas os cinemas, shopping centers, estádios de futebol, mas as igrejas, as mesquitas estão sempre, na maioria das vezes, não tão cheias, né? Então, por isso, Deus ele encarna nessa era, nessa vibração sonora transcendental, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, óbvio que Deus tem muitos nomes, né, ilimitados nomes, como o Sr. Chaitanya diz, Nam Nam Akari Bahuda, ele possui ilimitados nomes, né? Nam Nam Akari Bahuda, milhares, ilimitados nomes, centenas e milhares de nomes. E nesses nomes transcendentais ele aplicou todas as suas energias, Nidya Sarva Shaktis, né? Todas as suas energias estão contidas nesse nome. Então, eu digo que o nome de Krishna não é diferente dele, é igual a ele, é absoluto, como a gente falou, né, anteriormente. Prabhupada sempre falava isso, e o próprio Jesus Cristo fala, né, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Então, em essência, esse é o processo da autorrealização para essa era. Jesus Cristo veio há 2000 anos e pouco, e Chaitanya Mahaprabhu veio há 500 anos, que é o grande propagador dessa prática do cantar dos santos nomes. Ele veio depois de Jesus Cristo. E Krishna veio há 5.000 anos, um pouco antes da entrada da Era de Kali, né, que é um pouco antes, nessa transição de Dvapara, da era anterior para essa era, né? E Krishna prescreve na Bhagavad Gita, ele fala na Bhagavad Gita que os devotos dele, Satatan Kirtayantomam, eles estão sempre cantando meus nomes, sempre iluminando uns aos outros, conversando sobre mim, se esforçando com determinação, prostrando-se diante de mim, e eles obtêm grande bem-aventurança, né, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre ele, né? E na Bhagavad Gita, Krishna também fala sobre o cantar, ele fala Japa Yagna Osmi, ele fala, eu sou dos sacrifícios, Yagna, eu sou Japa, eu sou o cantar dos santos nomes, né? Então, segundo a Bhagavad Gita, segundo os Vedas, esse processo é um processo muito acessível, porque, assim, por mais que a gente não vá até Deus, Deus vai até a gente através da vibração sonora do cantar dos santos nomes, né? É muito fácil, o som ele pode reverberar por todo canto, né? É muito mais fácil, né? Então, Deus ele se faz mais presente. Obviamente que o cantar dos santos nomes ele sempre existiu, mas ele se faz mais presente nessa era, né? Então, é muito fácil, assim, sobretudo com as redes sociais, com os meios de comunicação, é muito mais fácil propagar, né? Quando Srila Prabhupada veio para o Ocidente, George Harrison se tornou um adepto do movimento Hare Krishna. E ele queria se tornar monge, morar no templo, né? E Prabhupada falou, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer o que você faz, né, que é o seu dharma, cantar, mas faça canções para Krishna. E uma canção dele que se tornou muito famosa, My Sweet Lord, fez o Mahamantra muito famoso, né, porque ele colocou o Mahamantra de uma forma bem ecumênica nessa música, né, o Mahamantra Hare Krishna. E muitas pessoas, talvez hoje em dia, talvez alguns aqui nem conheçam os Beatles, né? Curiosamente, você conhece os Beatles? Claro, né? Mas a nova geração, o pessoal não conhece os Beatles, né? Então, mas hoje em dia tem o Nando Reis, né, aqui no Brasil, que propagou também o cantar do Mahamantra com aquela canção, como é que é o nome? Mantra, né? No CD, como é que é? Nando Reis e os Infernais, né? Uma coisa assim. Os devotos cantaram com o Nando Reis, né? E um grupo de devotos, incluindo Maharaj Namulka, né? No Rio de Janeiro, eles conseguiram colocar o Mahamantra nessa canção, né? Então, antes de começar a falar a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos do cantar, com base nos ensinamentos do Sr. Chaitanya.
Eu queria ler um texto que fala sobre a universalidade do canto, desse Mahamantra, né? Ele é extraído desse livro que é Cante Hare Krishna e Seja Feliz. Quando Srila Prabhupada ele esteve no Ocidente, logo no começo do movimento, ele estabeleceu esse slogan para o movimento: Cante Hare Krishna e seja feliz. Porque quando ele chegou no Ocidente era tome LSD e seja feliz, né? Pratique sexo, drogas e rock and roll e seja feliz. Mas Prabhupada ele criou esse slogan, né? Porque de fato esse mantra, ele é o mantra da felicidade, né? A palavra Hare remete à energia espiritual de Deus, Krishna é o todo atrativo e Rama é a fonte de todo prazer, de toda bem-aventurança. E a alma, por si só, ela é eterna, plena de consciência e bem-aventurança. Então, nós, por constituição, por sermos partes e parcelas de Deus, também somos eternos, plenos de consciência e bem-aventurança. Mas agora, nesse momento, a alma ela está envolta pela matéria, ela está encoberta pela energia material, né? Então, por isso, ela não experimenta essas três características, que é eternidade, consciência e bem-aventurança. Pelo contrário, ela experimenta o oposto disso quando ela está em contato com a matéria. O que ela experimenta em contato com a energia material? Asat. Asat é temporariedade. Então, a gente experimenta aqui que tudo é temporário. O corpo é temporário, a manifestação cósmica é temporária, por mais que a gente não saiba, porque é dito que a maior duração de tempo são as eras. E maior ainda do que as eras é o 1000 ciclos de 4 eras. Então, por aí vai, né? Então, realmente, a gente não consegue perceber a deteriorização, a destruição dessa manifestação cósmica, que ela é manifestada num certo intervalo de tempo e depois ela se torna manifesta. Assim vai, de uma forma cíclica, assim como as estações de inverno e assim como o nosso corpo, né? Ele nasce, cresce, envelhece, adoece, envelhece e morre. E depois a alma ela aceita um outro corpo, né? E assim vai. Então, esse universo ele é manifestado e ele também se torna imanifesto repetidas vezes, né? Então, mas a alma ela é de natureza eterna. E por isso ela nunca consegue experimentar a verdadeira bem-aventurança em contato com a energia material, que também não possui consciência e por ser temporária não produz verdadeira felicidade, porque a felicidade que a gente experimenta nesse mundo é temporária, né? Então, voltando a falar sobre a universalidade do Mahamantra, é dito que o cantado Santo Nome tem desempenhado um papel na história religiosa da Índia há milênios, mas ele foi propagado e popularizado como a religião da era pelo grandioso mestre Chaitanya, cuja presença refulgente e êxtases fervorosos arrebataram milhões de seguidores. Como eminente popularizador do Santo Nome, o Sr. Chaitanya foi considerado e adorado como a principal encarnação para a era vigente, a era de Kali. Ademais, ele foi adorado como a mais preeminente encarnação do Senhor, porque ele concedeu liberalmente amor puro por Deus a todas as pessoas. É dito que Chaitanya ele tinha essa característica, né? Ele não fazia distinção se a pessoa era hindu, se era muçulmano, independente da religião, independente da nacionalidade. Não sei se ele teve contato com pessoas de outros países, na Índia, mas, enfim, independente da raça, independente da roupagem externa, ele considerava que essa pessoa era uma alma espiritual e, portanto, parte integrante de Deus, e ela podia, sim, ter contato com esse conhecimento transcendental, né? O Kali Santarana Upanishad menciona especificamente o Mahamantra como um método exclusivo para alguém escapar das condições degradantes da era de Kali. O Santo Nome não apenas concede benefício mais elevado aos seres humanos, tanto individual quanto coletivamente, mas também purifica até mesmo as espécies inferiores de vida. Qualquer entidade viva, afortunada o bastante para ouvir a divina transcendental encarnação sonora do Senhor, recebe imenso benefício espiritual. Então é dito que até mesmo as entidades vivas não humanas, as formas de vida não humanas, elas se beneficiam com esse cantar dos santos nomes, né? Porque, em essência, todos somos
almas espirituais, independente da roupagem, independente se formos ou não seres humanos, né? É dito que o Senhor Chaitanya, por ser uma encarnação divina, quando ele nasceu na Bengala. Bengala é próximo a Calcutá, né? Onde hoje tem a Bangladesh, que é a Bengala, eu acho que é ocidental, né? Ou oriental, não sei, ela é dividida em duas partes, oriental e ocidental. E ele apareceu naquela região. E quando ele fez 24 anos, ele conheceu o seu mestre espiritual e, a pedido do mestre espiritual dele, ele propagou esse cantado Santos Nomes, a pedido de Ishvara Puri, que era o mestre espiritual que iniciou Chaitanya numa escola filosófica, né, chamada Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava, que é uma escola do yoga devocional que vem de Brahma, né? O demiurgo, o primeiro ser criado, segundo os Vedas. E Chaitanya, quando ele fez 24 anos, ele, logo depois, não exatamente, mas ele foi para Vrindavana, que é a terra de Krishna. E nessa ida para Vrindavana, ele passou por uma floresta chamada Jarikanda, que é o nome da futura comunidade do movimento Hare Krishna no Brasil, né? Intitulada pelo Maharaj Chandamuka, perto do sul do país, aqui no Brasil. E Jarikanda quer dizer grande floresta, né? Então, essa região de Jarikanda aqui no Brasil, né? Ela é uma das maiores concentrações, onde tem uma das maiores concentrações de Mata Atlântica, quilômetros e quilômetros de floresta Mata Virgem, né? Muito interessante. Então, o Maharaj deu o nome dessa futura comunidade, que está lá, assim, enfim, no estado latente, né? Ainda só está as terras, mas pretende fazer daqui a pouco uma comunidade lá. Então vocês têm que visitar a Jarikanda. Guardem esse nome. Vai ficar famosa ainda. Então Jarikanda remete a esse local na Índia, é uma cidade onde o Sr. Chaitanya, na época, na Índia, não tinha essa coisa de pegar trem, como tem hoje em dia, né? Você vai na Índia, tem uma grande facilidade que você pode viajar de trem, é muito barato, né? Deixa eu pagar um incenso aqui. Desculpa. Então, quem já foi à Índia, né, vê que ele viaja por muito barato, né, ele paga muito pouco e viaja toda a Índia de trem. Então é muito fácil, né, por mais que demore um pouco mais do que o avião, que é uma outra facilidade que tem hoje, mas na época de Chaitanya, 500 anos, não tinha esses meios de transporte. Então tudo fazia-se a pé. Essas peregrinações que de trem dura 2 dias, eles faziam a pé. Imagina, quilômetros e quilômetros, como tipo do Rio de Janeiro a São Paulo, algo assim, né? Então até mais, né? Não tem uma noção muito precisa, mas é muita coisa. Então o Chaitanya, ele foi caminhando, ele passou por essa floresta, e nessa floresta ele fazia kirtana, ele já estava assim propagando, né? Esse canto, e onde quer que ele estivesse, ele estava cantando os santos nomes. Então na floresta ele cantou, ele fez um grande kirtana, e a gente que os animais, eles dançaram estes animais ferozes, como tipo o tigre com um outro animal feroz, ou um tigre com um elefante, assim, se abraçavam e dançavam em êxtase. É claro que isso pode parecer um pouco estranho, como assim, né? Surreal, né? Mas para Deus isso não é impossível, né? E Prabhupada fala que a gente não pode imitar o Senhor Chaitanya, mas é dito que nós podemos, né, propagar, claro, nós mesmos aplicarmos esse método, né, de autorrealização em nossas vidas, e nos tornarmos gradualmente pacíficos, independente da nacionalidade, ver o outro como irmão ou irmã, né, filhos e filhas de Deus, né, parte dessa grande família universal. Então, isso é dito que, a gente vai ver aqui, né, ele é dito que existe uma predição que no futuro muitas pessoas se reuniriam ali, nessa região onde o Sr. Chaitanya nasceu, que é Navadvipa, que fica na Bengala, e juntos cantariam os santos nomes. Pessoas de diferentes nacionalidades, né, provenientes de diferentes países, unidos nesse hino do canto, né, do Mahamantra Hare Krishna. E quem já foi na Índia, nessa comemoração do aniversário do Sr. Chaitanya, viu isso muito forte, né? Pessoas tipo chineses, russos, principalmente, né? A Rússia está tomando a Índia, né? É muito comum você ver os russos irem para a Índia, porque é muito quente lá, né? E é próximo também da Rússia, enfim. E o movimento Hare Krishna na Rússia está se tornando cada vez mais popular, né? Também. E aí você vê russos, pessoas de várias nacionalidades, né? Unidos nesse canto, é muito bonito. Mesmo hindus e não hindus, assim, cantando esse hino, né? Esse grande hino.
Então, tornando-se, assim, concretizando essa predição, né, de que no futuro pessoas do mundo inteiro cantariam esse santo nome. Então, qualquer entidade viva afortunada o bastante para ouvir a divina transcendental encarnação sonora do Senhor recebe imenso benefício espiritual. O Senhor Chaitanya não pretendia que o santo nome ficasse confinado na Índia, mas predisse que o santo nome alcançaria todas as cidades e aldeias. Ele predisse, né, que no futuro, em todas as vias, aldeias e cidades, esse santo nome se tornaria conhecido. Ele falou assim, no futuro, lá na Serra de Teresópolis, no Ashram Rajabhumi, pessoas de diferentes religiões, diferentes locais estariam reunidos, diferentes crenças, né, diferentes filosofias estariam unidos cantando o Mahamantra Hare Krishna. Ele falou isso, está escrito. Brincadeira. Mas é quase isso, né? Em todas as vilas e aldeias. Imagina, na época na Índia não tinha nem navio direito, não era comum você viajar de um continente para outro de navio, né? As pessoas ficavam nas suas localidades. Não tinha muito menos internet, não tinha avião, nada disso. Então, como assim, há 500 anos ele predisse no futuro em todas as vilas e aldeias. Ele não falou nas vilas e aldeias da Índia, ele falou em todas as vilas do mundo as pessoas conheceriam o Mahamantra Hare Krishna, esse processo universal de conexão com o divino, né? Então isso está acontecendo, essa predição está se cumprindo. 4 séculos depois, esse ideal missionário, fundamentado numa visão ambiciosa da universalidade do Santo Nome, ganhou um ímpeto por meio dos esforços de Srila Bhaktivinoda Thakura, destacado como seguidor e representante da corrente de sucessão discipulada do Senhor Chaitanya. Então, Bhaktivinoda Thakura, ele foi o pai biológico do mestre de Prabhupada. Prabhupada, para quem não conhece, é aquele que está sentado ali, que fica 24 horas por dia naquela posição, ele não se mexe. Ele não vai, se vão sair daqui, ele ainda vai estar ali. Amanhã, se vão voltar, ele não vai estar ali, sentado. Uma moça, não lembro quem foi, do retiro de yoga, falou, poxa, eu cheguei, depois eu entrei aqui na sala do templo, depois ele estava na mesma posição. Aí eu fui ver, eu vi que era uma estátua, né? É muito comum, né? As pessoas verem Prabhupada, né, realmente acharem que é uma pessoa, e né? Então, Bhaktivinoda Thakura era o pai biológico do mestre de Prabhupada, é aquele que está ali à direita, no quadro ali à direita, né? Em cima de Prabhupada. Então, Bhaktivinoda Thakura foi um grande precursor do movimento do Sr. Chaitanya, sobretudo no momento em que ele estava em baixa, né? Ele era um grande juiz do magistrado, ele era muito famoso, muito prominente na sociedade, tinha uma grande influência, e então isso ajudou, né, com que as pessoas na sociedade aceitassem esse processo. Ele escreveu muitos livros, né, falando sobre a ciência de Bhakti Yoga, tornando acessível para as várias religiões, tanto fora quanto dentro da Índia, né? Então, o Sr. Chaitanya, em 1885, ele profeticamente escreveu em seu periódico chamado Sadhana Toshani, ele disse o seguinte, o Sr. Chaitanya não me encarnou para liberar apenas uns poucos homens indianos. Ao contrário, seu objetivo principal foi emancipar todas as entidades vivas de todos os países do universo inteiro e propagar a religião eterna. Não há dúvida de que essa ordem inquestionável se concretizará. Muito em breve, o caminho incomparável do canto congregacional do Santo Nome se difundirá por todo o mundo. Tem uma predição, quando o Sr. Chaitanya esteve presente, ele disse que no futuro, o seu comandante general, o comandante do seu exército, do movimento de Sankirtana, do canto congregacional, ele atravessaria o oceano, iria para países distantes, onde as pessoas estariam ali fugidas do Dharma. Então, isso foi há 500 anos e em 1965, Srila Prabhupada atravessou o oceano no navio cargueiro, né, chamado Jaladuta, né, que ele conseguiu uma passagem, quando ele já estava numa idade muito avançada, sofrendo 3 infartos nesse navio. Ele chegou em Nova York em 1965, desembarcando em Boston. E depois de um ano ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, tendo apenas alguns adeptos, tipo 10 ou 15, algo assim. Ele já intitulou Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, sendo que ele não tinha nenhuma sede própria ainda naquele momento, né? Então, assim, tamanha a fé que ele tinha na predição do Sr. Chaitanya de que no futuro esse Mahamantra se espalharia por todo o mundo, né?
Então, 80 anos depois, a sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, um discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, filho de Bhaktivinoda Thakura, deixou a Índia e viajou para os Estados Unidos para transformar o sonho de Bhaktivinoda Thakura em realidade. Em 1966, ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que por sua ativa pregação do Mahamantra veio a ser popularmente conhecida como Movimento Hare Krishna. O canto e propagação do santo nome formam o alicerce e meta do movimento. O cantar público do santo nome, realizado pelos seguidores de Srila Prabhupada, se tornou uma visão familiar nas ruas da maioria das principais cidades do mundo. Era muito comum, né, os devotos cantarem nas ruas, sobretudo naquela época, né? O Prabhupada disse, "This is our best propaganda." Ele falava para os discípulos, essa é a nossa melhor propaganda. Saia e cante os santos nomes, né? Quem nunca se deparou com Hare Krishna nas ruas? Já se depararam? Está precisando, né? Predisseram aqui que na terça-feira iam fazer isso, não se cumpriu essa predição, hein? O Vilaraj falou que na terça-feira a gente acabou caindo no esquecimento e não fez, né? Mas tá bom, a gente fez aqui e muitas pessoas vieram até Vrajabhumi para cantar, né? Mas, Hare Krishna. Então, o santo nome de Krishna, que por tanto tempo permaneceu escondido dentro da Índia, distante da visão ocidental, agora entrou na via principal da sociedade ocidental. Tornou-se, por assim dizer, um mantra popular acessível a todos, mas embora seja um mantra público e aberto, o santo nome não é uma mercadoria ordinária que se pode encontrar na praça. É um tesouro oculto. É necessário desenvolver ouvido purificado para ouvi-lo. Se alguém tão somente se aproxima do santo nome com reverência e permite que o santo nome entre em seu ouvido e atinja o seu coração, em especial, se ele aceita o nome divino como sua vida e alma, ele pode entrar no mais profundo sublime de todos os mistérios espirituais. Então, de fato, eu dito que o santo nome é um processo muito fácil, né, porque qualquer pessoa pode praticar, até um mendigo na rua. Eu me lembro que eu estava na Lapa uma vez, cantando publicamente com um grupo de devotos, né, Hare Krishna, e era meia-noite, a gente chamava de Harinama Highlander, né? E a gente ia para a meia-noite na Lapa, onde estava na efervescência mesmo ali, as pessoas bebendo, né, curtindo a noite, e a gente ia para lá nesse horário para cantar, né? E aí eu me lembro que os devotos estavam meio cansados, porque meia-noite Hare Krishna já está cansado, né? A gente dorme cedo, acorda cedo. Então eu particularmente estava muito cansado, né? Mas era uma austeridade, e os devotos cansados, e entrou um mendigo no meio da gente, cheio de energia, né? Cheio de cerveja na cabeça, e assim falando, vocês têm que se unir, têm que se juntar, vocês estão separados, têm que cantar junto, vamos lá, quase que liderando o Harinama dos devotos, né? Quase que tomando a frente ali, né? Liderando em êxtase, cantando assim, né? E aí chegou um momento que o devoto que estava cantando também, ele foi e abraçou o mendigo assim, né? Deu um abraço nele assim, começaram a cantar em êxtase, né? Eu falei, nossa, foi uma visão assim do Kirtana que o Senhor Chaitanya executava há 5.000 anos, há 500 anos, porque é dito que o Senhor Chaitanya, quando ele dançava, ele arrastava multidões. Ele era grande, alto, né? Ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, era belo, forte, e ele atraía multidões com a sua beleza e com a sua pureza no cantar, né? É dito que ele fazia mendigos, todos na rua cantarem, né? Então, assim, o Senhor Chaitanya, ele continua executando esse Kirtana, né? Que vai assim, reverberar por 10.000 anos dessa era que é chamada de Kali Yuga. Então, é dito que apesar dessa era ser uma era, assim, das desavenças e hipocrisias, é dito que ela é o inverno das 4 eras, né, que é comparado às 4 estações, a gente está vivendo tipo como se fosse uma primavera, um período brando dentro da era dessa era de Kali, que se iniciou com a vinda dele, há 500 anos. Então, é dito que a Kali Yuga começou há 5.000 anos, com a partida de Krishna. Esses sintomas se manifestaram da era atual, né? As pessoas começaram a viver menos, enfim, memória curta e por aí vai. E há 500 anos iniciou esse período brando, né, dentro dessa era, que vai durar por 10.000 anos. Né? Então, apesar de a gente ver muitas coisas assim que realmente nos deixam perplexos, mas isso vai piorar depois de 10.000 anos. Não esperem para ver. Não fiquem aqui para assistir de camarote, porque as coisas só tendem a piorar mesmo.
mas é dito que esse período de 10 mil anos vai ser o período da propagação desse Mahamantra e isso vai amenizar a influência da era atual. Então, Chaitanya, ele não escreveu assim livros, literatura, apesar de ele ser o próprio Krishna, ele deu instrução para os discípulos escreverem, mas ele deixou 8 versos, que é chamado de 8 instruções dadas por ele, e a gente vai ler hoje sobre os 7 benefícios desse canto. Você pode passar? São os 7 excelentes efeitos do cantar dos santos nomes, né, dados por ele no primeiro verso do Mahamantra. Desculpa, no primeiro verso do Shikshastaka. Esse primeiro verso diz assim: glórias ao Shri Krishna Sankirtana, que é o canto congregacional que extingue o fogo da vida condicionada, que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Esse movimento de Sankirtana é a principal bênção para a humanidade geral, porque ele espalha os raios da lua da bênção. E a vida de todo conhecimento transcendental aumenta o oceano de bem-aventurança transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. Então, o primeiro benefício ou efeito é Chitta Darpana Marjanam. Chitta é coração ou consciência, Darpana é limpeza, é espelho, e Marjanam é limpeza. Então, esse canto ele promove a limpeza do coração, remove do coração toda a poeira acumulada. Então, é dito que o cantar do Santo Nome de Krishna, ele limpa o espelho do coração poluído, da alma condicionada, que está completamente coberta por 3 contaminações, a saber, desejos separados do interesse do Senhor, que é a Anyabilasha, karma, que é desfrute das atividades mundanas, e jnana, renúncia não observada com o intuito de aprazer o Senhor. O processo mais efetivo para a limpeza do coração da alma de todas essas impurezas é o cantar do Santo Nome de Krishna. Tais contaminações desleais cobrem o espelho da consciência e fazem com que a diva, a alma, rejeite sua natureza verdadeira. Então é dito que a alma espiritual pura, ela está imersa nesse oceano da existência material, E por isso o seu coração ele fica sob a influência dos 3 modos da natureza material e ela acumula durante a sua existência nesse mundo muitas impressões, muitas coisas que não são favoráveis para o seu cultivo espiritual. Então é dito que... Acho que acabou a bateria. Não, acabou. Você tá o barulhinho. O microfone, a bateria se acabou. Então é dito que o canto ele é comparado ao espelho, acho que não precisa não, dá para ouvir, né? Então é dito que, obrigado. É dito que esse canto ele limpa o espelho da mente, que está com poeira acumulada durante anos, devido assim às várias encarnações que a alma assume nesse mundo e os condicionamentos materiais, que ela adquire. Então, o segundo efeito é que ele extingue o fogo da vida condicionada. Bhava Mahada Vagni Nirvapanam. É dito que essa existência material apenas aparece ser doce e prazerosa, mas na realidade é como um incêndio no íntimo da floresta, o qual algumas vezes pode reduzir toda a floresta a cinzas. Então é dito que a alma, em contato com a matéria, ela experimenta 3 tipos de misérias, como nós falamos já aqui algumas vezes, 3 tipos de aflições, Inevitavelmente ela vai se afligir por atividades inconvenientes causadas por outras entidades vivas, como o inseto, como o grilo, ou barata, A Mohini, se ela vê um grilo ou uma barata, seja desse tamanho assim, ela já fica muito ansiosa, Perplexa. De toda a comunidade. Então, isso é relativo, A aflição, ela vem de diferentes formas, para diferentes tipos de pessoas, Então, para umas é um grilo, para outras é um elefante, para outras é um inseto, para outras é uma pessoa que ela não gosta.
né? Que ela odeia, detesta, poxa, essa pessoa de novo, ela está aqui na minha frente, né? Então, inevitavelmente, a alma nesse mundo ela vai se deparar com algum tipo de aflição causada por algum tipo de entidade viva, né? E outro tipo de aflição que a entidade viva sofre é causada por fenômenos da natureza. Enchente, maremoto, tsunami, calor excessivo, frio excessivo. Isso é inevitável, né? A gente experimenta isso vida após vida, né? E outro tipo de aflição é causada pelo próprio corpo e pela mente, né? Então, doenças, vários tipos de doenças, problemas físicos e problemas emocionais, que é muito comum, sobretudo mais, está se tornando cada vez mais proeminente, né? A doença do século é a depressão, né? E por isso as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a suicídio. Então, é dito que Prabhupada fala aqui no Bhagavad Gita que as perplexidades elas surgem sem que queiramos, né? Sem que a gente deseje ou busque por elas, obviamente, né? Assim como um incêndio na floresta, ele surge sem que a gente queira, né? Espontaneamente, né? Devido ao calor, né? Em contato com a folha seca, esse incêndio se manifesta, né? Da mesma forma, a alma em contato com a energia material, ela sofre esses três tipos de misérias, né? Três tipos de aflições. E é dito que o mestre espiritual também ele é comparado a uma nuvem carregada de chuva, né? O conhecimento transcendental, né? Que vem na forma do mestre espiritual das escrituras, e ele extingue o fogo da vida condicionada, né? Ou esse incêndio, né? Florestal, que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes, né? E um outro efeito, né, do Cantar dos Santos Nomes é que ele espalha os raios da lua da bênção, que em sânscrito é chamado de Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. É dito que o Cantar do Santo Nome do Senhor, Krishna, com todo o coração, é a bondade e a munificência mais elevadas. Shreya significa bênção, e Kairava, lírios brancos, e Chandrika são os raios da lua. Como Chandrika vem de Chandra, né? Que é a lua. Tem o Maharaj Chandramukha, aquele que tem rosto de lua, né? Que é um dos nomes de Krishna. Assim como por meio de mitigantes raios da lua, a beleza do lírio branco se destaca na noite, o cantar do santo nome de Krishna traz o melhor no homem e ilumina o escuro universo com o derramar de sua bênção divina. Então aqui, não sei se você já viu à noite, tem muitos lírios brancos, né? Então, quando tudo se apaga, a luz ela reflete essas flores do lírio, né? E então é dito que esse lírio branco é comparado a assim as boas qualidades da alma, né? Que se manifestam quando ela entra em contato com esse santo nome. Definitivamente, a sociedade humana não se beneficia nem com desejos materiais de gozo dos sentidos, nem com atividades fruitivas, nem com o conhecimento especulativo, senão que é o cantar do santo nome que abençoa a todos com a maior das prosperidades. Então é claro que, enfim, nesse mundo é necessário o trabalho, né? Como o Krishna fala, sem o trabalho não se pode manter a alma e o corpo juntos, né? Mas se a despeito desse trabalho executado pelo homem nesse mundo, se ele é desprovido de conhecimento espiritual, ou qualquer tipo de conhecimento que a gente tenha material, esse conhecimento, esse trabalho é comparado a muitos zeros acumulados, né? E quando você tem muitos zeros acumulados, é zero, né? Zero mais zero mais zero mais zero é zero, né? Mas quando você pega todas essas qualidades, todo esse conhecimento, todo esse trabalho, e você coloca Deus no centro, ou o conhecimento espiritual ali, é como se você colocasse o 1 na frente do zero, né? Então, tudo que é material, tudo que a gente constrói nesse mundo vai ser destruído inevitavelmente pelo fator tempo, né? Então, por mais que a gente construa aqui uma situação de vida muito favorável para o gozo dos sentidos, tudo isso tem um tempo, tem um prazo de validade, né? Mas quando a gente adiciona a todo esse conhecimento, o conhecimento espiritual, isso se torna bem-aventurança, né? E isso se torna uma verdadeira bênção para a humanidade, né? Porque por mais que a gente queira ajudar a humanidade com todo tipo de conhecimento e empreendimentos,
é dito que essa ajuda, essa tentativa de ajuda ou caridade, ela é comparada a você querer resgatar uma pessoa que está se afogando, pegando a roupa dela, e não o corpo em si, né? Então, do mesmo modo, quando a gente tenta beneficiar a humanidade com atividades materiais sem conhecimento espiritual, é comparado a você tentar resgatar a roupa de uma pessoa que está se afogando nessa existência material, né? Então, uma outra característica é Vidyavado Jivanam. Ele é a vida de todo conhecimento transcendental, né? Então, é dito que esse cantar, ele nos permite experimentar, de fato, que nós não somos esse corpo, somos uma alma espiritual. É muito difícil você entender que não é esse corpo, né? Porque por mais que você leia isso, você possa absorver esse conhecimento das escrituras, que você é uma alma espiritual, é quase que impossível você realizar isso na prática, né? Porque a alma está encoberta por ignorância, avidya, né? Então, como esse cantar é a vida de todo conhecimento transcendental, a alma que é eterna, plena de consciência e bem-aventurança, quando entra em contato com esse nome, que também é eterno, pleno de consciência e bem-aventurança, ela experimenta a sua verdadeira natureza espiritual, automaticamente, né? Então, esse mantra, ele entra no nosso ouvido e penetra no canto mais profundo ali do nosso coração, né? Fazendo despertar a nossa verdadeira natureza espiritual. Então, nesse sentido, é um processo muito fácil, porque por mais que você estude as escrituras, Jnana não pode dar para a gente realização se nós não praticarmos esse conhecimento, né, que é Bhakti Yoga, esse relacionamento com essa verdade absoluta que se manifesta, sobretudo nessa era, na forma do seu santo nome. A quinta característica é Ananda Buddhi Vardhanam. E a gente pode se perguntar, né? Por cantar o santo nome, eu vou experimentar algum tipo de felicidade? E é dito que esse cantar, ele aumenta, Ananda, o oceano de bem-aventurança. Então, assim, à medida que nós entrarmos em contato com esse santo nome, mais bem-aventurança a alma ela experimenta, advinda desse processo, né? Então, o cantar do santo nome expande o ilimitado oceano de bem-aventurança transcendental e permite que a pessoa desfrute plenamente do néctar a todo instante. A palavra oceano não pode ser aplicada a um pequeno reservatório de água. Daí ser apropriada a comparação da ilimitada bem-aventurança oriunda do cantar do santo nome a um oceano. Então é dito que à medida que a pessoa canta, ela experimenta uma bem-aventurança espiritual, né? Que não se compara com o prazer que a gente experimenta nesse mundo, que é um prazer temporário. E continuando, ele fala que ele nos capacita a saborear o néctar completo. E é dito que esse néctar completo que a alma saboreia ao entrar em contato com o nome, é que ela desperta a sua verdadeira natureza espiritual. Então ela pode entender que além dela ser uma alma espiritual eterna, ela tem uma relação eterna de amor com Deus, né? Então ela começa a despertar a sua relação amorosa com a pessoa suprema. E uma das 5 tipos de raças ou relacionamentos, né? Então é dito que esse mundo ele é uma manifestação, é uma perversão da realidade última, é um reflexo do mundo espiritual. Então nesse mundo, por ser um reflexo, nós também experimentamos diferentes tipos de relacionamentos, né? Basicamente 5 tipos de relacionamentos, como relacionamento de servo, relacionamento de amizade, relacionamento com cônjuge, né? E relacionamento com pai e mãe, né? Parental. Então é dito que a alma, na sua natureza espiritual, ela possui um desses tipos de relacionamentos com a pessoa suprema, com Deus, né? E o cantar ele proporciona o despertar dessa relação. E a 7ª é que ele banha completamente o corpo, a mente e a alma. Então, como a gente falou inicialmente, né, esse cantar ele purifica a mente de toda a poeira acumulada durante anos. E Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ele explica que mesmo os objetos de natureza espirituais tornam-se mais ternos, né, em contato com o cantar do santo nome de Krishna. E no mundo material, o corpo e a mente, e acima deles, a alma,
não só se tornam purificados pelo nome de Krishna, mas gradual e inevitavelmente tornam-se conectados a ele. É dito que assim, a contaminação sutil e grosseira concomitante da concepção material de vida quase devoraram a alma espiritual, mas essas doenças materiais podem ser imediatamente extirpadas pelo cantar do santo nome. Quando livre de suas designações materiais, a entidade viva volta a sua atenção para Krishna e se ocupa no serviço devocional sob a fresca e confortável sombra de seus pés de lótus. Então é dito que esse canto dos santos nomes, ele não é diferente de Krishna, né? E por isso ele nos permite saborear esse néctar pelo qual sempre ansiamos, né? Porque em essência somos partes integrantes de Deus, né? Só que realizar isso na prática é muito difícil, né? Mas gradualmente, à medida que ela entra em contato com os santos nomes, ela realiza isso mesmo que intelectualmente ela não tem essa realização, né? Então, por mais simples que a pessoa seja, ela pode experimentar essa bem-aventurança, mesmo que ela seja desprovida de jnana, conhecimento espiritual, ou mesmo que ela não tenha punya, ou atividade piedosa suficiente para despertar para essa verdadeira natureza espiritual, né? Então, por isso que o Sr. Chaitanya, quando ele fazia os seus kirtanas, as pessoas mais simples, mesmo sem atividade piedosa, mesmo sem conhecimento, elas realizavam que elas não eram esses corpos e almas espirituais, e elas imediatamente queriam fazer parte dessa missão dele. Então é dito que os associados diretos dele, os seus primeiros discípulos, eram pessoas que tinham um cargo muito alto na sociedade, né? Mas elas imediatamente, ao entrar em contato com o Sr. Chaitanya, elas quiseram se dedicar exclusivamente a essa missão, né? Porque elas não queriam, não só porque elas estavam experimentando algo muito superior, mas também porque elas queriam compartilhar essa boa nova com a humanidade, né? Então, assim, é dito que devido ao esforço, ao sacrifício de muitas dessas personalidades, hoje a gente tem acesso a esse conhecimento espiritual, né? E uma dessas personalidades é Srila Prabhupada, que veio há 50 anos, um pouco mais, né? Talvez em 1965 para o Ocidente, compartilhar a sabedoria atemporal da Bhagavad Gita em Nova York, né? Restabelecendo essa sucessão discipular que havia sido perdida há 5.000 anos, e Krishna restabelece, falando o Bhagavad Gita para Arjuna, e também Prabhupada, do mesmo modo, ele restabeleceu esse conhecimento que havia sido perdido em Nova York em 1965, falando o Bhagavad Gita para os seus discípulos, e traduzindo e editando, né, essa edição que é conhecida como Bhagavad Gita, como ele é, né? Que é esse Bhagavad Gita comentado por ele, né? Que é a base do movimento Hare Krishna, né? A base de toda a filosofia do movimento Hare Krishna está contida no Bhagavad Gita, que é esse conhecimento atemporal, né, do yoga, que foi restabelecido tanto por Krishna quanto por Srila Prabhupada mais recentemente. Então é isso, vou parar por aqui. Agradeço a atenção de vocês, a paciência. E se vocês tiverem algum comentário, alguma realização para compartilhar sobre o cantar dos santos nomes, algum comentário? Obrigado. Então é isso, muito obrigado. Hare Krishna.